num âmbito, vamos colocar assim, num âmbito mais consciencial de mente, a pessoa às vezes ainda se comporta como, sei lá, como um agente penitenciário que violenta, que estupra, que mata. Aquilo começou a me chamar a atenção, eu comecei a ver as coisas à minha volta na faculdade. Eu ficava vendo professores, pós-doutores, cheios de informações, mas quando eu ia um pouquinho na inteligência emocional deles, de como a forma dele de conduzir com o outro, eram pessoas extremamente arrogantes, pessoas que não sabiam nada delas próprias, né? O que elas tinham por trás delas eram muitos títulos e muitos conhecimentos específicos, né? E aquilo ali começou a chamar a atenção. Eu falei, poxa, na época, né, eu estudava piano, estudava música, algo para mim ali começou a soar esquisito, velho. Como assim eu vou me tornar um virtuoso no instrumento e não vou tornar um virtuoso em saber quem eu sou? Né? Por que eu estou aqui? Para que eu vim fazer isso aqui? Né? E aí, o primeiro livro que caiu na minha mão, que foi muito forte, assim, foi igual um tijolo, foi um livro que chama Semente de Mostarda, do Osho. Né? E nesse livro, o Osho ele já começava, de certa forma, a abordar essa busca interior como algo muito mais prioritário que uma busca exterior. Mas esse livro ele ficou ali de stand-by, eu li, fiquei muito inspirado. Foi a primeira vez que eu pensei assim, então alguém pensou alguma coisa nesse sentido. Por mais que pareça pouco tempo, mas de 2010 para cá está mudando muito essas informações. Hoje está muito mais biodisponível, está tudo aí, né? Suando de tudo quanto é lugar, vem do Brasil, Riponchês, nós tibetanos, tem aí o Pembaba que você falou, né? Tem a crioula, tem muita coisa borbulhando hoje. Hoje a chegada ao autoconhecimento está ficando assim, uma coisa cada vez mais acessível, né? E aí quando eu comecei a pesquisar essas coisas, eu comecei a ver várias fontes, assim, desde as fontes orientais, que eu posso resumir ao hinduísmo e ao budismo, que foram as fontes mais fortes, mas naquela primeira etapa chegou para mim a Conscienciologia do Valdo Vieira. E na Conscienciologia do Valdo Vieira, ela é uma linha nascida do Espiritismo, mas a própria Conscienciologia ela tem uma proposta bastante arrojada. Conscienciologia, né? O estudo da consciência, o estudo de quem você é. E o Walter tinha uma frase que eu gostava muito, ele falava assim, que a Conscienciologia ela é uma ciência autopersuasiva, ou seja, eu experimento comigo mesmo e eu vou tentar entender os meus processos, para depois de alguma forma partilhar o meu processo com o outro. Essa metodologia, na época, eu não enxergava onde o Walter estava se inspirando. Mas depois que eu fui estudar um pouco mais a psicologia transpessoal, eu fui entender de onde ele estava tirando isso. A psicologia transpessoal ela vem com uma proposta que tem como você criar metodologias científicas na qual você leva em consideração o sentido, o que está dentro de você e não só o fenômeno no qual você observa. Né? E aí eu entrei nessa onda da Conscienciologia. A Conscienciologia, ela tem um termo um pouquinho elegante para o autoconhecimento, que eles chamam de inteligência evolutiva. Tem vários pesquisadores aí da psicologia que vão falar sobre várias formas, né, de inteligência. Inteligência motora, inteligência emocional, inteligência racional, inteligência matemática. Né, eles vão concatenando vários tipos de inteligência. E o pessoal da Conscienciologia, nessa época que eu fiquei durante 5 anos estudando com eles usavam o termo inteligência evolutiva para aquela pessoa que coloca a sua inteligência a serviço dela se auto-melhorar, dela se auto-conhecer. Né? E aí dentro, mas aí entra a questão, o que é de fato se auto-conhecer, se auto-melhorar? Eu vou partir de um princípio muito simples. Você está numa situação cotidiana, entre aspas, aí, o cotidiano é o nosso grande laboratório de autoconhecimento. O cotidiano, como os orientais vão falar, o cotidiano ele é o grande campo no qual você vai experimentar as suas práticas e você vai ser testado em criar karmas ou dharmas, ou karmas negativos ou karmas positivos, que no caso seria os dharmas. Isso é a variação do livro. Pode tirar ele? Pode. Não vai ficar te incomodando. Então,
uma primeira coisa, pessoal, de tentar trazer para o lugar para vocês aqui hoje, falou em autoconhecimento, welcome to the jungle, né? Estamos aqui, bem-vindo à floresta. Aqui é o lugar de praticar, aqui é o lugar de você se testar. Porque, por exemplo, como o autoconhecimento eu fui percebendo ele de uma maneira muito simples. Às vezes eu estava numa situação familiar e alguém de repente falava alguma coisa a meu respeito. O Michel é muito tímido, muito introspectivo. E aí, ao a pessoa falar aquilo, vamos supor que aquilo incomodava dentro de mim. Bem, eu poderia agir ou eu poderia reagir. Né? Reagindo, eu simplesmente nego. Não sou nada disso não, isso é uma visão sua, que não sei o que, não sei lá. Vamos supor que de fato isso é a minha realidade, é o que eu sou. Eu sou uma pessoa tímida, introspectiva, com dificuldade de me relacionar não só comigo, mas com o outro. E aí o outro sinaliza isso para mim. E aí vamos supor que bate e incomoda. Bem, o fato de te incomodar pode te incomodar por vários motivos. Desde te incomodar, porque de fato aquilo está em você e ao outro sinalizar que te incomoda. Ou te incomodar simplesmente por você se sentir injustiçado com um julgamento que você acredita que não seja você. E tem um terceiro ponto também, que às vezes a pessoa pode estar falando de você, mas na realidade ela está falando dela própria. Autoconhecimento começa a atuar por aí. Isso que ela fala é de fato a realidade que está dentro de mim, da forma como eu manifesto. Isso que ela está falando é inadequado, eu discordo, e não discordo por arrogância, discordo porque é equivocado, ou isso na verdade ela está falando dela própria. E aí o autoconhecimento começa a vir aí. Aí você começa a falar assim, bem, então tá, eu sou tímido, eu me sinto, eu me percebo tímido. E aí você começa a dizer, tudo bem, mas vamos um pouco nesse ponto, eu aceitei aquilo para mim, eu tomei aquilo como verdade, e eu notei que aquilo de alguma forma vem praticando o meu fluxo de experiência na vida, com as pessoas. E aí eu começo a me questionar, então tá, eu sou tímido, eu estou tímido, e o que eu vou fazer com isso? Aí começam as reflexões. O que a minha timidez vem me atrapalhando na minha vida? O que a minha timidez vem me atrapalhando no meu processo profissional? O que a minha timidez vem me atrapalhando no meu processo afetivo? E de repente, então você começa a vasculhar. Eu tenho timidez afetiva, porque meus pais eram muito repressores no campo afetivo, sexual. Namorada não podia não ficar com namorada em casa e tal. Então, será que vem daí? E aí começa todo um jogo, começa todo um trabalho com o qual você vai vasculhando esses elementos. Nesse momento, você tem muitas opções, desde você ir a você mesmo, buscar literaturas específicas, buscar um psicólogo, mas isso, colocando de um modo geral, isso já é uma forma de encarar o autoconhecimento, já é uma forma de inteligência cognitiva, porque você já está começando a vasculhar como são seus modos operantes, como são seus mecanismos. E aí seus mecanismos de defesa, seus mecanismos de fuga, seus mecanismos de se auto-sabotar, suas crenças limitantes. Ocidentalmente tem muitos nomes para isso, ok? Esse primeiro viés, pessoal, que eu fui buscando de autoconhecimento, que durou mais ou menos uns 5 a 7 anos, era muito dentro dessa linha que eu estou explicando para vocês agora. Eu simplesmente estava aqui, convivendo, e eu começava a ficar alerta nas minhas reações perante o outro. E de repente, da forma como as minhas reações, quanto mais incoerência elas fossem, aquilo era meus sinalizadores de coisas que eu precisava melhorar em mim. E dentro disso aí, durante alguns anos, eu fiquei pesquisando muito sobre mim mesmo. O que eu posso compartilhar com vocês? Na Conscienciologia nós tínhamos técnicas para descobrir isso. Por exemplo, tem uma técnica muito interessante que é assim: todo dia antes de você dormir, você para num estado assim de meditativo, fica quietinho, e você começa a fazer um scanner sobre todo o seu dia. E você vai começar a perceber quais atitudes incoerentes eu tive nesse dia. Aí você vai passando durante o dia, o trocador não deu troco a mais e eu entreguei, essa anota. Ou minha mãe queria falar um negócio comigo e eu tratei ela com rispidez, você anota. E aí de repente você vai acumulando aquelas informações. E aí depois você começa a
E aí você começa a se perguntar, por qual motivo então eu comecei a ter esse tipo de comportamento? Por que eu me comportei com essa rigidez? E aquilo ali você vai vasculhando, vai encontrando coisas. Na real, eu costumo falar assim, Diego, autoconhecimento, não que isso é uma crença limitante, mas autoconhecimento é a tarefa mais árdua que a gente tem. Porque é você ir ao encontro de você mesmo, né? Por que é muito fácil olhar para a miséria do outro e não olhar para a nossa própria miséria? Porque está no outro, entendeu? A Dilma é ladrona, fulano é isso, o governo é aquilo e tal. E você, aonde você é o problema nessa história? Não que você tenha que ficar se autoflagelando, se culpando, querendo levar o mundo nas costas, mas muitas vezes a gente usa a paisagem do outro muito mais para fugir de nós mesmos do que verdadeiramente para olhar o outro. E o mais louco que por trás disso, assim, na minha experiência pessoal, o autoconhecimento vem mostrando que muitas vezes são os nossos mini sadismos que às vezes a gente nem percebe que tem. Às vezes a gente pensa que a gente não é sádico assim, bem, eu não gosto de bater ninguém e sentir prazer com isso, ou eu não gosto de ver ninguém morrendo, eu sinto prazer com isso. Aí você vai e rotula, eu não sou sádico. Mas de repente você está no Facebook, seu amigo foi para a Europa e te dá aquela invejinha. E aí, será que isso não foi uma forma de sadismo? De você ter ficado incomodado com a felicidade alheia? Por qual motivo você não sente a felicidade pelo outro? Né? Eu estou trazendo esse tanto de coisa, pessoal, para mostrar para vocês como é que foi surgindo o processo. O que eu percebi, então, desse negócio de inteligência evolutiva? Que ela simplesmente era uma forma, uma inteligência na qual você se torna um objeto de pesquisa, um objeto de estudo. Né? Vou extrapolar. Os extraterrestres, eu falo, vou extrapolar, tem que falar de extraterrestres. Eu adoro. Tem muitas canalizações, você pode ver os livros da Christine Day, né, de alguns autores, que canalizam algumas informações de uma raça chamada Pleiades. Pleiades, gente, se você pegar a Via Láctea, nós estamos aqui na favela da Via Láctea, nós estamos na periferia. A Pleiades está um pouquinho mais na frente. Eles são irmãos nossos dessa galáxia, eles estão lá. Existem muitas canalizações dos pleiadianos que eles falam que o homem terrestre, o humanoide terrestre, se ele ainda estivesse na idade da pedra, ainda estaria muito bom com o nosso nível de consciência. Porque nós estamos evoluindo muito tecnologicamente e estamos evoluindo um pouco espiritualmente, consciencialmente. Quer dar um exemplo? Qual é o artefato digital nosso hoje mais hipnotizador que tem? O celular. Tem pessoas que são extremamente hipnotizadas pelo celular. Elas compram um celular e viram um ciborgue, um robô, né? Na Conscienciologia a gente chama de robotização existencial. A pessoa o medo, dormir, crescer, ter filho, bananã, e vai nesse processo. E assim caminha a humanidade na sua maioria, porque olhar para dentro é muito dolorido. Porque depois, de repente, você começa a descobrir que você não é tão bonzinho assim. Você vai descobrir que você tem inveja, que você tem que ser, às vezes, é uma pessoa frenética, competitiva, se compara, pede a aprovação dos outros para sentir felicidade, você delega a felicidade para o outro, você é apegado, você é controlador, você é manipulador. Acessar isso não é fácil, é muito dolorido. E muitas vezes a gente não quer acessar, né? Nesse meu primeiro contato com o autoconhecimento, foi uma grande jornada de ficar me vasculhando e encontrando picuinhas, né? Eu tenho comportamento sádico, eu tenho comportamento disso, e o que eu vou começar a fazer de atitudes para começar a mudar isso dentro da minha personalidade? Porque é o seguinte, enquanto você não se incomoda, está tudo certo, né? Você chegar com vou contar uma coisa bem pesada, mas é uma realidade. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que ele é policial militar. E um dia nós conversamos com um cara espiritualizado. Não sei até que ponto ele vai dar conta de ficar lá, porque chega um momento que a egrégora é muito diferente, né? E ele um dia falou assim comigo, Michel, vou te falar uma coisa, pura realidade, puro submundo. Tem amigo meu lá que é tão loucaço na polícia militar, que às vezes eles falam assim, cara, essa semana eu não matei ninguém. Vamos lá na favela, vamos matar um cara lá, vou pegar um mendigo, vou pegar uma coisa assim.
Isso acontece, gente, isso é um estado de mente, né? E se você entrar na Deep Web, existem grupos de canibalismo. Essa realidade, por mais mórbida que existe, está na nossa realidade. Agora, a questão, vamos voltar no autoconhecimento. O que eu quero dizer? Você chega para um indivíduo desse e fala: amiguinho, raciocínio o que você está fazendo. Às vezes, dentro dos paradigmas pessoais dele, ele não está tão equivocado assim, ele acha que não está tão equivocado assim, né? Porque ele tem parâmetros, valores ou vícios dos quais, para ele, se torna completamente coerente aquilo, né? Em compensação, muitos de nós já está chegando num ponto que a gente não quer nem mais ter inveja do outro, né? No budismo tibetano, eu vou soltar uns assuntos assim que eu vou falar no curso nesse fim de semana. Eles falam muito sobre a samsara, né? A samsara, traduzindo de uma forma bem assim simples, a samsara é um ciclo e no qual você fica em constante volta em torno do seu próprio rabo. Você fica naquele processo, né? É por causa da samsara, Diego, aqui eu abro muitos paradigmas, eu falo de reencarnacionismo, não tem como são coisas que são minhas crenças pessoais mesmo, sabe? A samsara, ela é um mecanismo pelo qual, segundo tanto o hinduísmo, o Vedanta, quanto o budismo tibetano e as linhas reencarnacionistas, tipo o espiritismo e tal, que vai falar que é o motivo pelo qual nós reencarnamos novamente, a gente volta, a gente fica nesse ciclo, né? E nesse ciclo de aprendizado, de morte, de aprendizado, de morte, de aprendizado, só acontece que às vezes se fala, tem pessoas que acham que sair da samsara é pegar um disco voador, ir para outro planeta, enfim, não estar aqui. E não é nada disso. Você estar na samsara simplesmente mostra que você ainda vive um estado de sofrimento da mente. O budista, eles gostam de falar que a nossa mente pode ser o nosso céu, como a nossa mente pode ser o nosso inferno. Vai depender de qual é a polarização na qual você preponderantemente vive. O indivíduo que está em samsara, ele, de alguma forma, ele ainda tem coisas que atrelam ele ao sofrimento. E aí ele fica naquele ciclo. Só acontece que quando chega um momento que ele começa a ter atitudes mais benéficas, positivas, aí nós vamos dizer, esse negócio de benéfico e positivo é tão relativo. Não, tem coisas que são universais. Respeitar o outro do jeito que ele é, né? Você consegue ter amor próprio? Você consegue amar o outro? Você consegue ter gratidão? Você consegue ter respeito? Você consegue ter compaixão? Entender o que o outro passa? Isso são valores universais que a gente fala como positivos, porque são valores nos quais você não influencia a realidade do outro de ser uma cisão. Quando eu simplesmente, por exemplo, eu vou matar o Diego, eu corto um fluxo encarnatório, você precisava ter uma série de experiências, eu estou interferindo nela de alguma forma. A samsara, eles falam então que quando a gente começa a sair dessas rodas de sofrimento, dessas coisas que nos apegam a ela, que eles são chamados venenos mentais, ciúme, inveja, arrogância, competição, e por aí vai, a gente simplesmente entra num estado de consciência que a gente simplesmente não precisa voltar, porque a gente já entendeu quem a gente realmente é, né? Por que eu estou falando um pouquinho dessa questão da samsara? É só para sinalizar que o autoconhecimento, se você parte do princípio da inteligência evolutiva, que você quer melhorar a sua condição enquanto ser, que você nota incoerência nela, simplesmente você está querendo ser uma pessoa mais assertiva na sua vida, né? O ponto vai partir daí. E uma outra coisa muito interessante, que eu também gosto dos budistas falam, eles falam assim, que nós, na nossa realidade, nós temos, uma coisa meramente simbólica, mas eles falam dos 6 reinos, né? Desde os reinos dos deuses aos reinos infernais que a gente vive aqui. Isso é uma simbologia, mas dá para entender de uma maneira muito clara. Quanto mais se eu chegar e falar assim, por exemplo, fazer uma rodinha aqui agora, alguém vem ficando muito ansioso, alguém vem ficando muito preocupado, alguém vem ficando muito angustiado.
Alguém vem tendo muita raiva, alguém vem tendo muito ódio, alguém vem tendo muita fúria, alguém vem tendo muito ímpeto. Eu estou falando só de coisas densas. A sua mente está polarizada nesses padrões, que é uma forma de encarar que a sua mente está vivendo estados infernais. O Satyananda Govinda, ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim: preocupação é meditar sobre o problema. Quando você está com a preocupação, você fica lá dentro na cabeça, lá, igual um trem clausurado lá. A partir do momento que você consegue mandar aquilo embora, pronto, a preocupação se esvai. Vamos já, mas e se aquilo lá é para ser resolvido? Bem, não que você meditar, você está fugindo do problema, mas talvez naquele momento não vai adiantar você jogar energia no problema. Por que você não transmuta e joga energia na solução do problema? São coisas completamente diferentes. Então os budistas eles têm uma visão que é assim, às vezes durante um mero dia, essa mera quinta-feira, você oscilou entre estados de alegria, tristeza, fúria, competição, inveja, compaixão. E eles falam que é essa oscilação da nossa mente que vai para estados mais infernais a estados mais elevados, que faz com que de alguma forma a gente fique aqui. Porque quando a gente está oscilando nesses estados infernais, você perde a lucidez do seu processo. É nos estados infernais, gente, que a gente vive todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades. E para o ocidental é muito complicado você explicar para ele que tudo que tira a paz dele é um preço muito caro que ele está pagando. Porque nós estamos muito acostumados, às vezes, até encarar, na minha opinião, como uma crença equivocada, que às vezes quanto mais sofre, mais vai evoluir ou mais está desenvolvendo. Pelo contrário, se você pegar em estudo aí de neurociência, de uma série de coisas, você vai ver que quanto mais o seu organismo está estressado, o seu organismo está passando por conflito, menos a sua mente está receptiva a receber coisas, a aprender coisas, a desenvolver cognitividade maior. Tem uma visão mais ampla, né, da realidade. Michel, teve uma pessoa que estava extremamente preocupada, disse que ia ao médico porque não tinha o que preocupar, não estava preocupada, não tinha nada preocupando ela. Chegou num ponto que estava tudo tranquilo e eu estava procurando preocupação, procurando algo para. Entendeu? As pessoas estão nesse nível. Alguma coisa vai acontecer quando eu chegar assim. Não, a pessoa quer ter vivenciar essa angústia. Ah, não, entendi. Ela tinha que levar algum problema com ela, você não estava sentindo nada. Entendi. Muito louco a nossa mente. A nossa mente é tão maluca, Diego, se você quiser entender alguma coisa, você estudou muito na área da medicina, mas a nossa mente é tão maluca que, por exemplo, os próprios estudos da psicossomática, eles vivem falando isso. Às vezes, um padrão mental que você tem, você desencadeia toda uma mudança química dentro do seu sistema, né? Por isso que eles estão chegando à conclusão cada vez mais, claro que tem fatores que são endógenos, né? Mas cada vez mais a gente vai entendendo que são de zonas mais sutis para zonas mais densas até chegar no nosso corpo, né? Uma patologia, um problema, né? Pô, passa esse slide meu é mais picareta, ficou mais simples ainda do que aquela semana. Como me autoconhecer e para que me autoconhecer? Ó, gente, eu parto do princípio muito simples assim. Quando você toma um choque de realidade, que a realidade é algo bem mais amplo e que eu não conheço, às vezes, nem um pequeno espectro dessa realidade, eu já começo a questionar, poxa, o que eu realmente me conheço? Né? O que eu realmente estou fazendo aqui? Uma pergunta que eu gosto de fazer muito em todos os lugares que eu vou, e às vezes eu vejo já até incômodo em alguns lugares, é perguntar: todo mundo aqui já sabe o que veio para fazer nessa vida? Eu já perguntei isso para bambuzeiro após doc. Né? E o que eu mais percebo é o quanto quase ninguém consegue, assim, quando não está buscando, né, entende isso. Porque às vezes as pessoas pensam que é uma resposta fixa, não é. Mas é um propósito. Um propósito é aquilo no qual, quando você acorda e decide, vou fazer essa profissão, vou trabalhar com isso tem uma relação com o que você veio para fazer. Porque é a forma como você se enxerga contribuindo
dentro de um sistema, de uma sociedade altamente complexa como a nossa, né? Que tem do bambuzeiro, do médico, do feiticeiro, do capoeirista, alguma coisa ali, né? Só acontece que essa pergunta eu vou falar para vocês assim, pessoal, eu descobri essa resposta com 28 anos, hoje eu estou com 30. Eu persegui, aí você fala, mas como é que você descobriu essa resposta? Eu persegui essa resposta com muito autoconhecimento, com muita busca. Até que chegou um momento que eu comecei a perceber os sinais e falei, bem, é isso mesmo, eu vim para fazer isso. E não é algo rígido, é algo que gravita dentro de várias possibilidades. Quando eu falo como me autoconhecer, é justamente isso, é quando você começa a perceber que você tem pensamentos, sentimentos, emoções, imagens, sensações dentro de você que você não considera coerentes, que você não considera que isso seria um somatório para o todo. E quando eu começo a perceber, isso que eu falei aqui agora, Diego, pensamento, sentimento, emoções, sensações, imagens, dentro de um conceito um pouco mais esotérico, a gente traduz isso como energia. Né? A gente chama de energia não só um princípio energético, de elétrons, de partículas e tal, mas energia sobre tudo aquilo que de alguma forma pode criar uma realidade, de alguma maneira. Eu não vou entrar aqui em muito aspecto assim, de física quântica, mas depois se você precisar um pouquinho uma mente rosulana sobre o ativismo quântico e tal, você vai entender cada vez mais que a gente está entendendo que o universo é mais mental do que material como a gente pensa. A coisa parte muito mais do sutil para o denso do que o contrário. Aí eles começam a estudar matéria etérica, que plasma toda a parte biológica, um negócio muito louco. Mas quando então a gente começa a perseguir esse como me autoconhecer, começa a vir materiais, simplesmente vão surgindo elementos. Né? Mas o grande lance que eu vejo, para mim, a grande armadilha, que a grande maioria só descobre aquilo em si que precisa melhorar. Mas como você vai praticar isso cotidianamente? Uma coisa que eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, eu vejo no grupo de WhatsApp sempre assim, aquelas máximas, aquelas frases muito bonitas e tal, e muito reflexivas, é massa, é legal. Agora, eu falo para vocês, quem está na maioria que realmente pega aquela frase, bota para dentro do próprio processo e começa a fazer um movimento de vasculhamento daquilo ali. Você soltar uma máxima assim, gente, é muito bonito, entendeu? Traz uma luz, uma abertura. Mas o grande lance que eu venho notando com o autoconhecimento é como se fosse ter um animal, ou ter um filho, ou cuidar de uma planta. Se hoje você percebe, vamos supor, hoje a Silvia está aqui na palestra e alguma coisa que foi falada, ela percebe assim, realmente eu me percebo bastante sádica e eu não percebia que eu era tão sádica. Pronto, sadismo, tá aí, filho, é seu, cuida dele. Esse é o grande lance no autoconhecimento. O que é que você está descobrindo a seu respeito? Descobrir é a primeira parte. Para mim é só 30% da história. Agora o lance o que eu vou fazer com isso que eu descobri e quais atitudes eu vou começar a tomar para mudar esses traços dentro de mim. Essa visão eu aprendi muito com a Conscienciologia. Daqui a pouco vocês vão entender que eu já não estou mais nessa, estou através de uma outra via de buscar o meu autoconhecimento. O para quem me autoconhecer é uma condição básica. Se vocês estão aqui hoje, vocês estão buscando o para quem me autoconhecer. Do contrário, né, a gente não está aí nessa busca. Como me autoconhecer, para quem me autoconhecer. Isso que você estava falando. Só uma coisa, deixa eu ver ainda como outra coisa que eu quero comentar. Nesse estudo que eu comentei com vocês, que esse primeiro contato, porque foram 3 etapas, assim, pessoal que falou comigo. A primeira etapa do me autoconhecer foi ler livros que falavam sobre autoconhecimento. Aí o cara falava que eu sou um ser de luz, que eu vim para iluminar, que eu vim para transmitir o amor, que eu vim para saber das minhas sombras, o que eu precisava fazer. Só acontece que eu terminava de ler aquele livro e dentro eu estou falando de muita experiência, assim, legal, eu tenho que ser uma pessoa melhor, tenho que ser uma pessoa tarana. E depois continuava, levava minha vida, né? Aí de vez em quando vinha uma luzinha
assim, pô, aconteceu uma situação meio chata que me incomodou. O que eu tenho que aprender com isso? Começou um questionamento, né? Mas ainda nessa etapa aí, ainda era uma coisa muito primária sobre o autoconhecimento. Era a questão mais assim, é bacana me autoconhecer, eu me tornar uma pessoa melhor. Eu ficava mandando coisa, na época era Orkut ainda, né? Eu mandava lá uma frase, eu estava nessa paradigma ainda, nesse nível ainda. E aí eu entrei na Conscienciologia e eles começaram a ensinar essas coisas que eu comecei a falar. Ah, eu tenho esse traço. Ok. O que eu vou fazer para resolver? Ok. Eu tenho alguns planos de ações para resolver isso? Beleza, e eu mandava brasa. Não é muito diferente do que os coaches fazem hoje em dia, né? Você tem um problema, quer resolver, como você vai resolver, de que forma, até quando, né? Até isso eles colocam, né? Essa metodologia, dentro da Conscienciologia, gente, se vocês pegarem a Conscienciologia para estudar, ela é muito ampla, mas muito mesmo. Nego publicando artigo todo dia, né? Muitos livros, muitas enciclopédias, né? Uma coisa assim muito densa, muito tal. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção na época, teve uma época que eu fiz um artigo lá dentro dela, que eu não cheguei a publicar, mas eu tenho ele no computador, se vocês quiserem eu faço, que eu comecei a fazer aquele processo de todo dia à noite, eu ficava olhando que eu teria atuado de maneira incoerente na minha experiência. E eu fiz isso durante um ano. Quase todo, às vezes um dia ou outro que não, mas quase todo dia fazendo. Quando eu cheguei no final do ano, eu encontrei mais ou menos uns 3.000 traços de incoerência. 3.000 é muito traço. E aí eu fui percebendo uma coisa muito interessante, que às vezes dificuldade de dizer não, quer ver? Coisas do tipo, dificuldade de dizer não, querer a aprovação do outro, querer o respeito do outro, necessidade de se sentir amado, necessidade de se sentir aprovado, sentir-se respeitado, sentir-se acolhido, sentir-se não sei o que lá, né? Aí eu comecei a notar que dentro de todos esses traços, eu podia resumir num grande traço, que era a ausência de autoposicionamento, de quem eu sou, do outro indurei, né? E aí eu comecei a ficar atento, porque até antes eu perceber que dentro desses monte de mini traços, que existia um mega traço que abarcava todo mundo, o que eu fazia? Eu começava a colocar como metas assim, então tá, eu não sei dizer não, eu não estou com dificuldade de dizer não, uma situação que me acalentava, né? Que eu devia falar não vou fazer isso, né? Se vira, né? Por exemplo. E aí eu lembro que eu montava umas planilhas lá, então o que eu vou trabalhar isso? Eu vou trabalhar o saber dizer não, e aí, cotidiano. Aí vem uma situação, ô Michel, faz um trabalho lá pra mim lá na faculdade, que não sei o que é lá. Não. Pô, mas você sempre fez? Não vou fazer não. Se eu faço, por que você não pode fazer o seu? Por exemplo. Aí eu ia lá na minha planilhazinha, hoje eu consegui dizer não, né? Só acontece que, imagina em um ano, eu diagnosticava uns 3.000 traços e eu consegui trabalhar 12. Imagina o nível da minha frustração. Ela era exponencial, assim, eu falei, eu vou precisar de 20 encarnações até olhar esses 3 traços aqui, não vai dar tempo. Aí eu comecei a falar assim, eu vou trabalhar os grandes traços. Se é por causa da falta de autoposicionamento que eu estou colhendo esse tanto de miséria dentro de mim, começa a se posicionar mais. Aí eu comecei a perceber o quanto que às vezes convivendo eu queria a aprovação do outro. Antigamente eu dava, né, nessa época eu já estava dando umas palestrinhas, aí às vezes, por exemplo, se tivesse alguém assim, que não estava assim, ou que não abriu um sorrisinho, a minha mente internamente estava assim, ele não deve estar gostando do que eu estou falando não, né? Não, fudeu, o cara vai falar que eu sou capeta, e tal. Então o que acontece? Olha hoje, analisando com mais calma, olha o nível de loucura que é isso. Você está delegando a sua felicidade para o outro. Você tem que me aprovar para que eu me sinta bem. E na bem da verdade, o que eu venho percebendo, não é que essa assim, sai dando patada nos outros, de forma alguma. Mas assim, se você
estão falando, por exemplo, se o que eu estou falando hoje, eu estou falando do que eu realmente acredito até esse momento, eu não tenho que falar com bilíngue. Pode ser que daqui a uns anos eu estou vendo essa gravação, não, que besteira que eu estou falando ali. Mas enquanto esse é o meu paradigma, é o nível que a minha consciência consegue abarcar, está tudo certo. Né? Você não está, entre aspas, criando um karma negativo, porque não está mal intencionado. Né? Simplesmente existem preconcebidos. Né? E aí, esse negócio desses grandes traços começou a me chamar a atenção. Falei, eu acho que eu consigo melhorar todas essas coisas, ou simplesmente melhorar esse traço. Aí eu fiquei um ano só trabalhando os grandes traços. Depois do outro ano eu fui testar. Dos mini traços, já tinha uns 1.200, assim, que eu sentia que já estava tendo coerência. E aí a frustração acabou, foi aquela alegria, né, e tal. Só acontece que, mais na frente, esse autoconhecimento, pode passar o próximo slide, ó. Passa o próximo, rapidinho. Essa forma de autoconhecimento que eu estou falando aqui agora, que eu peguei da Conscienciologia, é uma forma de autoconhecimento que isso que eu estou falando é eu, pessoal. Não vejo às vezes ninguém comentando esse tipo de coisa com algum autor dessa forma, não. É uma opinião pessoal, na verdade. É a forma de autoconhecimento como eu venho percebendo sendo praticado no Ocidente, pelos coachings, pelo pessoal da Conscienciologia, né, pelo pessoal da psicologia. Essa forma de perceber pequenos traços de incoerência na personalidade e começar a tomar plano de medidas, de atitudes, para que você consiga transpassar isso, ok? Só acontece que quando a gente chegar nas formas de autoconhecimento, volto a falar, na minha opinião pessoal, na minha perspectiva pessoal sobre o Oriente, você vai ver que o raciocínio, ele não é tão linear, ele não é tão linear, a partícula, 1 mais 1 é 2, ele é mais sistêmico, ele é mais holístico, ele é mais abrangente. Volta o slide anterior. As várias formas de se buscar o autoconhecimento, então, que eu vejo hoje, elas vão desde processos terapêuticos, psicoterapêuticos, né, no qual você percebe, toda vez que a gente vai num processo de um tipo de tratamento, no qual esse tipo de tratamento, ele leva em consideração aquilo que você sente, além de ser sintomas e sinais físicos, mas marcadores do tipo, eu ando muito ansioso e não consigo dormir, eu ando muito irritado com as pessoas do meu trabalho, por aí vai. Até coisas mais complexas, né? Você vai chegar, na minha experiência pessoal, né, trabalhando como terapeuta com várias linhas alternativas, eu já tenho paciente que chega para mim assim, olha, eu preciso resolver uma encarnação minha que eu era freira. A pessoa já até sabe de uma vida passada e qual o problema que ela tem hoje. Que às vezes é ver o sexo como algo que traz culpa, por exemplo, e hoje ela está num quadro de frigidez e ela não consegue se relacionar sexualmente com o marido. Por exemplo, um caso, né, que já aconteceu. Então, essas várias formas de buscar autoconhecimento, elas vão surgindo desde dessas terapias que você pode estar, né, se submetendo, né, a esses mecanismos, desde processos cognitivos, conhecimento, estudo, né? Hoje, eu aconselharia as informações que tem no Ocidente das várias linhas da psicologia, que traz muito autoconhecimento. Uma psicanálise traz autoconhecimento, um behaviorismo comportamentalista traz autoconhecimento, uma transpessoal traz autoconhecimento e tal. A questão é você ver aquilo que vai dentro do seu paradigma, né? Eu, particularmente, eu não me submeto a um tratamento psicanalítico pelo fato que os paradigmas pessoais que eu tenho, na minha opinião, estão um pouco mais amplos do que aquilo ali. Eu levo em consideração alguns assuntos que um psicanalista não colocaria como uma possibilidade, tipo a renascimento, a reencarnação e tal, né? A outra forma que eu vejo é os estudos das várias linhas, mais especificamente o budismo, principalmente o tibetano, o sufismo. São 3 linhas que eu acho que são bem profundas, que você pode estar precisando. Agora tem uma série de outros. Hoje em dia, né, agora na nossa época contemporânea assim, às vezes só uma pessoa já é uma linha. Né? Por exemplo, seguidores do Trembala.
O Nimbada ele vem de uma tradição hinduísta, né, do yoga e tal, que tem toda uma abordagem do autoconhecimento. Eu não sei se a linha dele é Vedanta, qual que é a linha dele, mas que ali tem um mundo de possibilidades de você se autoconhecer. Eu, na minha experiência pessoal, como hoje eu me considero um pesquisador livre, que eu não estou institucionalizado a nada, eu vou atrás de tudo aquilo que eu acho que faz sentido. Então eu prefiro ficar nesse território, nesse lugar mais livre, né? O pessoal me conhece um pouco mais, mas o que eu venho praticando muito é realmente os conhecimentos do budismo tibetano, né, do taoísmo, se a gente falar do taoísmo, do hinduísmo, do yoga, é as coisas que vêm fazendo mais sentido para mim. E vivi muito na fonte do espiritismo, da conscienciologia, que eu tenho muita gratidão, mas não é mais a minha caminhada, eu sinto, né? Passa mais um slide. A forma de se buscar autoconhecimento no Ocidente e no Oriente. Bem, no Ocidente eu já falei um pouco, né? Agora eu quero falar um pouquinho no Oriente, mas antes eu quero trazer uma forma, uma reflexão, assim, para vocês entenderem algumas coisas. Eu fui aprender, uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu fui estudar cultura a primeira vez, eu comecei a entender a lei da complementaridade, do yin do yang, do microcosmo do macrocosmo, que no mesmo lugar onde está frio está quente, mas dependendo do que está quente pode ser frio em relação a outra coisa, que é a teoria dessa complementaridade. No início eu tinha uma dificuldade um pouco grande de entender algumas coisas dentro da medicina tradicional chinesa. Eu vendi alguma coisa da medicina tradicional chinesa que tira cabelo de médico ocidental, é você falar assim, olha essa frase que loucura. Mesma doença, tratamentos diferentes, mesma doença, tratamentos diferentes. Doenças diferentes, tratamentos iguais. Dentro do que eu sei estudo de medicina ocidental, isso soa um pouco estranho, não sou? Vou lá de novo. Mesma doença, eu tenho AIDS, ok? Gente, eu não tenho AIDS não, tá? Você está gravando isso e você está falando que Você falou, primeiro que vem na cabeça, porque eu sei que tem paciente que faz um tratamento com drogas diferentes e a primeira é a do entendeu? Pode falar. Tá bem, vamos supor, eu tenho AIDS, né? E a Silvia também tem. Então nós dois estamos com AIDS, ok? Então, mesma doença, tratamentos diferentes. Ocidentalmente falando, pode ter abordagens diferentes, né? Às vezes um vai querer usar o remédio X, outro vai querer usar o remédio Y. Mas vamos colocar assim, a etiologia, teoricamente, seria a mesma. E o prognóstico que eu deveria fazer, teoricamente, deveria ser o mesmo, né? E por isso que é conflitante. Mesma doença, tratamentos diferentes. Agora, eu tenho hepatite C e ela tem lúpus eritematoso. Doenças diferentes e você vai tratar da mesma forma, com a mesma prescrição. Isso dentro de uma visão ocidental, vê se você concorda ou discorda. É estranho, não é? Trazer essa abordagem? Seria estranho, seria incoerente, né? Como assim? Uma patologia é essa. O princípio terapêutico tem que ser esse. Essa patologia é outra coisa. Agora vamos com um raciocínio chinês, ok? Qual que é a questão? Uma doença para nós, gente, isso aí eu vou forçar um pouquinho vocês fazerem essa analogia, porque isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Começa a entender que o que eu estou chamando de AIDS é erisipela, ok? Começa a entender que o que eu estou chamando de AIDS aquele mini traço lá. Não sei dizer não. É uma pontinha no iceberg, tá? Porque, por exemplo, um HIV tem toda uma questão por trás dele também. Por qual motivo a pessoa pegou, o que ela fez e tal.
Eu vou na medicina tradicional chinesa que vai ficar mais claro. Por que uma mesma doença ela pode ser usada em tratamentos diferentes? Porque quando fala AIDS, para uma visão ocidental, a gente entende que na AIDS, você pode corrigir alguma coisa aí. Você tem lá um vírus, a transcriptase reversa, que ela vai fazer uma série de coisas no seu organismo e tal. E você sabe que vai atuar, vai atacar o sistema imune da pessoa e tal. Só acontece que para a medicina tradicional chinesa, hoje em dia não, já ocidentalizou, já está tudo bastante misturado, mas a doença em si, às vezes, para um médico mais tradicional, o nome não importa tanto. O que importa é o que acontece com o paciente de uma maneira sistêmica para que ele está manifestando aquela doença. Aí vamos supor, AIDS. Aí você fala para o médico chinês, claro que hoje em dia não, mas aí fica uma interrogação na cabeça dele. O que é isso? Aí você começa a falar, eu acordo sem energia, né? A minha imunidade cai, minhas defesas caem, e meu cabelo está caindo, tal. Aí o médico chinês ele começa a ver, você está sem energia, deficiência da energia do vaso, do tio do vaso, deficiência da energia renal, deficiência lá. Aí o que ele faz? Ele vai em cima de todos os seus sinais e sintomas, sai tratando todo mundo. Aí de repente, tratou, faz exame de novo, aí de repente a AIDS foi embora, às vezes ela nem existe. Eu não vou falar no caso da AIDS, mas existem várias doenças ocidentais que são consideradas incuráveis, que dentro dessa abordagem, dessa racionalidade médica, às vezes dá resultado, tipo doenças autoimunes, né? Agora olha que maluco, doenças diferentes, tratamentos iguais. Porque às vezes eu estou com hepatite e ela está com lúpus, mas os nossos sinais e sintomas são os mesmos. Por isso que eu vou fazer a mesma abordagem. E às vezes eu vou conseguir ter resultado com os dois, ok? A explicação seria mais ou menos essa. Agora eu estou dando essa explicação longe para falar do autoconhecimento numa visão mais oriental, mas por que eu quero chegar nisso? Porque eu comecei a perceber isso, que vou voltar lá atrás, quando eu comecei a perceber que aquele tanto de mini traço poderia ser resumido a um grande traço, que eu estou chamando então agora de a raiz, a causa de tudo aquilo, eu entendi então que se eu tratasse a causa, eu começava a tratar todos aqueles mini traços. E foi mais ou menos o que eu fiz. Só acontece que quando eu tive esse contato com uma visão oriental, com essa visão um pouco sistêmica de ver as coisas, eu posso deixar uma ressalva, porque vi muita gente vendo na internet, eu não estou aqui, gente, fazendo um desmerecimento a uma visão mais linear, por exemplo, da medicina ocidental, que precisa às vezes entender quem é a bactéria, quem é o vírus, tudo é importante. Importante a gente saber usar tudo com coadjuvância, né? Está todo mundo trabalhando junto para ter um resultado melhor. Mas voltando na questão do autoconhecimento, o que eu fui notando dos orientais? Essa visão sistêmica deles, ela não era tão... Eles não ficavam tão presos em eu tenho que trabalhar o que eu não sei dizer não, eu tenho que trabalhar o que eu não sei que lá, eu tenho que trabalhar... Eles falavam assim, você tem que trabalhar tudo em você que gera carne. Você tem que trabalhar em você que tudo gera dano. Cara, quando minha ficha caiu, foi uma questão de posicionamento. Eu falei assim, essa linha não faz mais sentido. No caso aqui eu estou tendenciando. Porque quem for fazer o curso esse fim de semana, o curso ele vai ter essa pegada mais oriental. Estou deixando isso bem claro. Eu vou trazer, ele vai ter uma abordagem assim ocidental, no sentido de você olhar para essas coisas orientais para conseguir ter os resultados. Mas a base dos assuntos são orientais, né? Nós vamos falar de karma, de dharma, de samsara, de maya, de mente, né? Por essas linhas hinduístas e budistas principalmente. Então, pessoal, o que eu vim percebendo no autoconhecimento de uma maneira oriental? Ele realmente é mais sistêmico, né? Ele contempla alguns grandes temas que conseguem abarcar todos os traços da nossa personalidade. As medicinas antigas, principalmente a budista, a Vedanta, que depois virou a Ayurveda, e a taoísta, que hoje eles falam que é a chinesa, elas partiram de um princípio que eram para ser medicinas do Dharma. Qual seria o objetivo? Isso é muito louco falar isso no ocidental hoje, assim, mas qual seria o objetivo último do médico?
levar o paciente à iluminação, à saída samsara. Teoricamente, todo terapeuta, todo médico já deveria ser um iluminado. Mas como a gente sabe que tem pouquíssimas pessoas nesse estado de consciência no planeta, é o menos doente tratando do mais doente. A nossa realidade nua e crua é o que está acontecendo. Mas nas medicinas dármicas tem um livro, eu digo, eu acho que ia ser muito massa você ler ele. Ele chama Caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina. Né? Você sabe o significado esotérico do Caduceu de Mercúrio? Não, bem popular, assim. Depois um dia eu vou conversar com você sobre isso. É um grau muito esotérico, aquelas, né, que são meridianos sutis, os nadis, que vai subindo a energia da Kundalini, a energia potencial que vai desbloqueando todos os chakras. Tem a cruz ansada, que é a harmonia entre o masculino e o feminino, é um negócio muito interessante. Mas nesse livro, e esse livro é escrito por um cara que chama Dr. Márcio Bontempo, é um sanitarista e estudante de medicina tradicionais também. Então ele tem uma visão muito ampla, assim, né, menos preconceituosa, mais abrangente, né? Mas nesse livro ele tem um momento que ele fala que a medicina dármica, que deveria ser todas as medicinas, todas as artes de curar, são medicinas que vão tratar que as verdadeiras curas, né, das curas mais da alma, é a medicina do sem nome. É do sem nome que, para tratar coisas que estão na alma, não é mais nome, sabe? Não é mais hepatite, não é mais AIDS. É o ser, na sua incoerência, que faz aquela doença manifestar de alguma forma, né? Tem um autor que chama Richard Gere, tem um livro também que você podia ler, que chama Medicina Vibracional. Mas, basicamente, essas são as duas formas, né, de buscar esse autoconhecimento. Pô, passa esse slide para mim, por favor. Esses ensinamentos a serem passados aos grandes temas do autoconhecimento, você viu na palestra de yoga terapia, a gente sempre vai ir atrás deles também, ok? Só acontece que nesse curso é tudo na formação lá de ser multidimensional, por isso que está assim. Pessoal, eu elenquei aí, quando eu comentei para vocês antes que dentro de um monte de mini traço eu descobri um mega traço, ok? Esses mega traços foram os mega traços que eu encontrei dentro das culturas tradicionais. O autoconhecimento da inteligência evolutiva, de uma maneira importante, a impermanência que é a causa primária do sofrimento, aquela frase de Satyananda Govinda que eu já falei 300 milhões de vezes para a Val, que a raiz do sofrimento humano é tornar as experiências impermanentes em experiências permanentes. É assim que a gente sofre. A gente apega com a pessoa, a gente apega com o objeto, a gente apega. Não que viver desapegado é que você vive num estado de frieza. Não tem a ver com isso. O processo do desapego é muito simples. Ele é simplesmente você entender que a sua felicidade não está no outro. O outro, ele é só um processo de você comungar um processo evolutivo e tal. A verdade, a realidade, esses conceitos eu vou trazer um pouco dentro da visão do Samhama, que eu gosto bastante de abordar. Maia é ilusão, ou Matrix, né? O filme Matrix vem de Maia, né? Um termo em sânscrito que os autores pegou. De fato, entender o que é. Porque muita gente fala de ilusão, mas o que é dentro do conceito hinduísta e budista esse Maia? A ilusão, gente, é muito parecida com a samsara, é um estado de consciência. A partir do momento que você transcende esse estado de consciência, você deixa de estar sobre os véus de Maia, literalmente, e sobre a roda de samsara, né, quando você compreende o processo. Nós vamos falar sobre samsara, o objetivo das reencarnações, conceito de desejo, kamas, mente, manas, karma, dharma, savadharma, nossa razão de viver, sadhana da vida, o objetivo da vida, evoluciologia, samadhi e iluminação. Durante o curso, vocês vão notar que o curso, obviamente, por ele ser feito por alguém, ele está tendenciado, né? Eu realmente vou trazer muito dessas tradições orientais para refletir sobre essas coisas. Mas a gente vai também fazer muita relação com o cotidiano, com a vida que a gente vem levando. Porque é o grande lance, né? O grande lance do autoconhecimento, resumindo, é isso. Você aprende a pegar um assunto sobre você mesmo, e esse assunto passa a tornar algo dentro do seu presente, no qual você começa a utilizá-lo, praticá-lo.
Do contrário, as coisas vêm e vão. E você passa um ano e você nem sabe por qual motivo você estava buscando essa informação. Oh, passa esse slide aí para mim. Essa é a questão. O que fazer com as coisas que eu conheço ao meu respeito e como transformá-las em rotinas e aprofundamento sobre mim mesmo. Pessoal, aqui para mim é o grande pulo do gato, que vou falar de uma maneira bem mais simples, aqui é o lugar onde a maioria toma bomba buscando autoconhecimento. Porque é igual eu estava falando antes, você descobre um traço da sua personalidade, e depois o que você faz com isso? O Diego hoje descobre, vamos supor que ele descobre traços de manipulação. Às vezes você não se achava manipulador, mas de repente quando você vê, não, você tem uma forma de manipulação sutil, mas vamos supor. Aí daqui um ano eu encontro o Diego. E aí, como que está o processo da manipulação? Mandando o quê? A pessoa já esquece por qual motivo ela trabalha aquele traço, ou o que aquilo vem refletindo, né? Aqueles grandes temas que eu estava falando anteriormente, o que eu acho interessante deles, vamos falar para mim no slide anterior, que quando você, por exemplo, dois temas aqui que eu considero os mais profundos sobre o autoconhecimento é karma e dharma. Karma, tem hora que eu fico vendo a pessoa usando a palavra karma com tanta impropriedade. Ah, minha mãe é meu karma. Aí tá brigada com o namorado, com a namorada, é porque ele é meu karma. Aí é meu karma. Pisou, quebrou a unha, que são meu karma, pagando karma. Tudo é karma, né? A pessoa mal ela sabe que existe tanto karma negativo quanto karma positivo, porque os karmas positivos vão gerar os dharmas. Eu vou deixar isso aí por alto, inclusive eu vou aprofundar mais, mas o que os budistas tibetanos, o que os ayurvedas, os vedantas, nada de ayurveda, o que o hinduísmo e que o budismo mais busca é estar sempre colhendo o jardim de boas ações, de ações dádivas. E aí todo mundo pensa às vezes que boas ações é agradar aos outros, né? É fazer algo certinho, não tem nada a ver com isso. Você sabe a história do monge que joga a vaca no buraco? Sabe a história do monge que joga a vaca no buraco? Essa história não sei, eu vou a vaquinha dela. Eu fiz isso lá com a família. A história é mais ou menos assim, Diego. Chega um monge lá, eu vou deixar a história chique, é um monge tibetano. Aí ele chega lá com o discípulo dele e vê uma casinha pobrinha, com todo mundo lutando para sobreviver, e aquela vaca lá, a vaca mesmo, viu? Dando leitezinho, fazendo queijozinho, danado. E aí, como é que está a situação? Se não fosse essa vaca dá tudo que a gente quer. Essa vaca, essa vaca é a nossa subsistência, é a nossa vida. E o cara olhando aquele terrenaço gigantesco, poderia estar plantando, colhendo, fazendo um mundo de possibilidades e não fazendo nada. Aí o soldado distraído, um monte de despede, chama-se. E aí, Diego, o que rola? Aí no final o monge vai afastar. Eu estou contando assim de uma maneira leviana, tem gente que conta mais detalhe. Mas é simplesmente ver que a família não está olhando a vaca e joga a vaca no buraco. Aí o discípulo vai e fala: cara, mas é tudo que eles têm, você vai fazer isso, nossa, agora que eles vão. Aí o monge fala: dá um tempo, a gente vai voltar aqui. E a vaca, caramba, morreu, né? Voltou depois de um tempo, chegou lá, a casa arrumadinha, todo mundo trabalhando, com muita prosperidade, plantação. Resumindo, tirou ali o lugar, a zona de conforto, e o indivíduo realmente saiu da escassez e foi para a abundância, né? Eu gosto muito de uma frase que às vezes uma vez eu vi uma intuição de meditação desse meio: criatividade abundante, possibilidades abundantes. Né? Esse é o grande lance. Está difícil, cria uma possibilidade. E quanto mais a sua cabeça tem as possibilidades, mais aquilo vai gerar coisa. Então, assim, por exemplo, eu estou dando um exemplo, gente, de uma ação. Karma, entre aspas, significa ação. Eu estou dando um exemplo de uma ação que, vista de uma maneira leviana, poderia ser uma má ação, como muitas vezes dizer não.
e que na verdade essa ação, esse não, essa atitude está sendo mais assertiva do que você ficar, ai, coitado, meu filho, olha a vaca, não sei o que lá e tal. Então, por isso que entender os conceitos de karma e dharma, esses grandes conceitos, eu já acho bem mais amplo, porque você, no lugar de às vezes ficar procurando picuinhas na sua personalidade, entenda o que é karma e tente não mais praticar karmas negativos. Entenda o que é dharma e tenta andar na linha do dharma. Um budista, gente, um hinduísta, um iniciado de yoga, de qualquer linha que for, o grande desafio dele é andar na linha, né? E eu falo assim, andar na linha não é não. A distração é que não falta, né? Que é como se diz, para descer todo santo ajuda, né? Essa frase é muito profunda. Se a gente tem... eu sei que a palavra controle e transcender são bem diferentes. Controle muitas vezes é encarado como uma certa repressão. Eu coloco entre aspas aí, né? Por exemplo, se eu controlo os meus instintos animais, aí então você está se reprimindo, você tem que se reprimir, palhador, transa com todo mundo, vai pra putaria, usa droga e tal. Não, porque eu entendo que ao eu fazer isso, eu vou gerar ações em pessoas e não só em mim próprio, que não vai me trazer um benefício. Por mais que o ego, por mais arrogante, gostaria. Então, nesse momento, por mais que você não transcendeu, que você ainda tem vontade de frequentar algumas coisas do submundo, mas naquele momento você fala, não, mas eu já tenho consciência que isso não vai me trazer. E naquele momento você segura um pouco a onda, ainda não é transcendência, é um controle, né? Então, quando eu entendo esses grandes conceitos, eles já meio que vai matando todos os coelhos de uma vez, né? E é essa que é a proposta que eu tenho para o curso esse fim de semana. Nós vamos, o curso, gente, olha, ele está aí, ó, é isso aí. Nós vamos ler cada um desses temas, não vai dar tempo de ler tudo, e depois vai ter uma série de perguntas para que vocês consigam diagnosticar elementos dentro da personalidade de vocês e para que vocês comecem a tomar planos de ações. Agora, o mais interessante desses conceitos é sempre estar fermentando-os. Olha, eu digo, por exemplo, nesse curso para montar ele, cara, eu li uns 10 autores falando sobre Dharma, para tentar entender uma visão mais ampla, né? Pode passar aí esse slide. Então, esse como fazer as coisas que eu conheço ao meu respeito, né? O que fazer com as coisas que eu conheço ao meu respeito e transformá-las em rotinas e aprofundamento sobre mim mesmo, é justamente isso. É quando você começa a mapear coisas da sua personalidade e você simplesmente fala, bem, agora eu já mapeei, agora eu vou começar a ter planos de ações. É tipo quando você tem um checklist para viajar, eu preciso disso, ok? Essa forma de autoconhecimento é a que eu falo que é mais ocidental. A oriental, você vai colocar assim, é interessante a gente colocar essas nossas dificuldades, mas a minha proposta é tentar ver dentro de uma linha oriental como que você se manifestando, você vai se livrar de tudo disso com o tempo, né? E esse tempo é uma vida, né? Eu queria te perguntar, Michel, você fala com Ocidente do Oriente, assim, você fala assim, um pouquinho, né? Essa parte é ocidental, eu vou falar mais da oriental, assim. Então, o oriental é o budismo, é o hinduísmo, é o taoísmo. Em todas essas linhas, Diego, engraçado, a palavra Oriente significa orienta. As culturas antigas, elas tinham como base, como princípio filosófico, atingir esse estado de transcendência. No Ocidente que a gente perdeu isso. Hoje nós somos mais tecnocratas, né? Nós somos pessoas com habilidades. Mas você conversa com um psicólogo, gente, não é tão louco. Olha o tanto de pessoas que são da área, às vezes, da área da mente, que não sabem nada das próprias arrogâncias. Isso é de uma incoerência. Quem às vezes está vendo esse vídeo aí,
Eu não estou julgando que é uma incoerência pessoal da pessoa, não. É uma incoerência da nossa construção social, da nossa construção da informação, né? Algumas manifestações do Ocidente também tinham essas práticas interiores muito fortes, né? Mas, na minha experiência pessoal, eu encontro essa resposta com mais maturidade muito, principalmente nessas três culturas: no hinduísmo, no budismo e no taoísmo, e até de certa forma no sufismo, que eu não estudei tanto, né? Mas o grande lance que eu vejo dessa cultura é assim: os orientais, eles primeiro estudaram a si próprios, para depois começar a estudar a natureza. Nós, ocidentais, estamos muito estudando o externo e deixando de estudar o interno. Aí vem o conceito de autoconhecimento e heteroconhecimento. Estamos ficando cada vez mais especialistas naquilo que está fora, e cada vez menos especialistas naquilo que está dentro. A ciência do futuro, Diego, na minha opinião, ela deve ser feita por pessoas que inicialmente já se autoconhecem, né? O Pierre Weyer tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, não sei se é bem assim, mas a ideia é assim: o cientista acha que observa a elétrica, fala que acha porque hoje a gente sabe que ele participa ao observar, mas o cientista observa a elétrica, o yoga é o próprio elétrico, né? Porque você volta para dentro. Isso é o que eu falei no início quando o Baldo fala: a conscienciologia é uma ciência autopersuasiva, né? Mas não é só a conscienciologia, a psicologia transpessoal é uma ciência autopersuasiva. O budismo, ele não é uma religião teológica, ele é uma religião psicológica. O budismo, ele não fala que Deus está fora, Deus está dentro. O problema é que você ainda não encontrou, né? Essa questão de Deus estar fora foi uma grande manipulação, gente, da Igreja Católica. Porque enquanto Deus está fora e Ele não está dentro, você tem que ir até Ele. É no tempo que você encontra a graça, é no tempo que você se ilumina. E quando começa a falar que você ilumina aqui dentro, fala isso aí de Malafaia, essa turminha aí. Eles não querem isso, porque isso aí não vai dar dízimo, né? Esse processo. As religiões orientais, né, os verdadeiros relicários, né, eu comigo mesmo, né, elas realmente são processos de libertação de você com você. E bem, eu venho percebendo que nós estamos nesse momento de transição, né, planetário. Está aí, disponível. Né? Você vê do mais assim, arrupilante de horrendo, igual aqueles dois exemplos, né, de submundo que eu dei, a esse tanto de gente que está correndo atrás, né, que está buscando, né, que está buscando se informar. Às vezes eu acho também interessante observar a nossa decadência cultural que reflete tanto que, né, não vou entrar nisso não, eu ia falar que eu acho que não é esse safadão e década de 80 que envolvia a massa com o Pink Floyd, né? É questão de gosto, é questão de cultura, uma cultura que está em decadência, ela dá margem para monstros serem os seus representantes. O Legião Urbana, ele tinha uma fala assim: os seus ídolos serão seus monstros e tal. Nós temos ídolos completamente monstruosos hoje. Não cabe esse maniqueísmo de certo e errado, não. É pessoas que falam pelas pessoas e que não conhecem nada delas próprias. Né? E o autoconhecimento, para mim, entre aspas, é a grande religião mesmo. Que é o que você volta para dentro.